Bom, alunos, espero que esteja tudo bem. Nosso conteúdo hoje é Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Esta é a primeira vez que nós temos todas as potências envolvidas num grande conflito mundial. Então, por isso que se chama Primeira Guerra Mundial. Por quê? O ser humano ele guerria desde a antiguidade, mas é a primeira vez que nós temos todas as potências envolvidas num conflito de guerra. Por isso, Primeira Guerra Mundial. Mas para a gente entender como que essas potências chegaram nesse conflito, é importante a gente ter os antecedentes e quais os motivos para se chegar nesse conflito. O que estava acontecendo na Europa? Desde o final do século XIX, estava acontecendo a famosa Belle Époque, Belle Époque, que fala, tá? Em francês. O que é essa Belle Époque? A Belle Époque é caracterizada pelo quê? O que aconteceu? A gente viu a aula passada durante o imperialismo. As potências, né? Fizeram suas revoluções industriais, aí já estava na segunda revolução industrial, foram atrás de mercados consumidores e matérias-primas nas colônias. E isso causou um enriquecimento muito grande dos donos dos meios de produção, ou seja, dos burgueses. E os burgueses, então, padronizaram o seu estilo, uma padronização do estilo burguês. Por quê? Com muito dinheiro, eles investiram em um desenvolvimento técnico e científico para cada vez mais melhorar a indústria, e aí se arregimentou, ou seja, ficou bem claro que o estilo a ser seguido era dos donos dos meios de produção, que eram os burgueses. Ok, só que esse estilo só para os burgueses, então só para uma camada da população, para poucos, então o resto ficou fora desse estilo burguês. Mas o que caracterizava então esse estilo burguês, essa bela época? A criação dos carros, o primeiro avião, a energia elétrica em casa, né? E o Titanic. O Titanic é um clássico desse modelo burguês, dessa bela época, né? Do final do século XIX e início do século XX que a Europa vivia, certo? O Jack, lá no Titanic, era lá da terceira classe, então não tinha quase nada, né? Nem colete para salva-vida para todo mundo, barco para todo mundo. E os ricos, né? Da primeira classe, que tinham todas aquelas festas, aqueles jantares, né? Foram a maioria salvos por causa que foram para os barcos, né? Então foram os primeiros a serem evacuados. Então mostra claramente que essa bela época, o que ela vai trazer? Uma desigualdade social muito grande, tanto dentro da Europa como do mundo inteiro, porque aí os países que estavam sofrendo com o imperialismo, eles eram explorados sem dó e piedade. Ok, então isso é um dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Vamos para frente e vamos entender. Outro antecedente da Primeira Guerra Mundial que vai trazer esse conflito para o mundo, a unificação da Alemanha e da Itália. O que acontece? Lá no final do século XVIII, nós temos uma pessoinha aí, um imperador, um ditador que vai fazer uma bagunça nas fronteiras da Europa, Napoleão Bonaparte. O que acontece? Napoleão Bonaparte é o imperador, ele quer formar um império na França, lá no século XVIII, e aí o que ele faz? Ele começa a conquistar territórios e anexar tudo sua França, bagunçando as fronteiras dentro da Europa, dos países. Só que ele cai. Aí vem o período da restauração. O que é o período da restauração? A França vai ser obrigada a restaurar as suas fronteiras que existiam antes de Napoleão Bonaparte, e os outros países, né, comandados pela Inglaterra, aí, né, numa santa aliança, vão definir as suas fronteiras. Ok, mas tem países que definem isso de uma forma tranquila, como a Inglaterra, como a França. Já a Alemanha e a Itália demorou para definir essas fronteiras, porque teve guerras dentro do seu território para definir essas fronteiras. E aí, quando eles vão para o imperialismo, o que acontece? Há uma ida tardia, porque eles demoraram para unificar. E quem que unificou mais rápido? A Inglaterra e a França. Então, eles ficaram com a parte melhor, né, da partilha da Ásia e da África. Porque eles diziam que eles já estavam lá, então eles se unificaram mais rápido, foram mais rápido para a questão do imperialismo, de novas colônias, então eles pegaram as partes melhores.
E a Alemanha e a Itália ficou para trás nessa corrida. E eles não gostaram disso e começaram a questionar. Surge na Europa o tal do revanchismo europeu, né? Ou seja, um desequilíbrio político europeu dentro da Europa. As potências europeias, né, devido a essa unificação da Alemanha e da Itália muito tardia, começa a o quê? A questionar uma a outra, né? E começa a questionar se é legal essa partilha da Ásia e da África, como foi feita, essas coisas todas. Começa a questionar esse poderio francês e inglês. Outra coisa também que essa unificação da Alemanha e da Itália vai trazer é desenvolvendo esse nacionalismo dentro desses países que demoraram para unificar. Porque como eles demoraram para unificar, eles tiveram guerra, então o nacionalismo fica exacerbado. E aí eles começam a questionar essa Europa Ocidental também, que se acha melhor com a Europa Oriental. E o que vai acontecer? Isso vai ser representado no pan-germanismo e no pan-eslavismo. Eu vou explicar o pan-germanismo e o pan-eslavismo a gente vai explicar mais pra frente. O pan-germanismo, o que acontece? Como há guerras dentro da Alemanha para unificação, esses países germânicos vão o quê? Vão se sentir muito nacionalistas. Só que aí o que acontece? Na fronteira com a França e com a Alemanha, os alemães, quando vão fazer a unificação, perdem um pedaço da Alemanha para a França, que é a Alsácia-Lorena. E os alemães ficam muito grilados com essa situação. E vão conclamar, né, os germânicos contra quem? Contra os franceses. Isso é o tal do revanchismo europeu, tá? Ou seja, a ideia de lutar contra essas potências que já haviam se unificado há muito tempo. Porque eles tinham se unificado mais tardiamente. Então ou seja, começa essa ideia do nacionalismo exacerbado. Vamos lutar contra, por que eles tomam os nossos territórios, por que eles pegam as terras melhores lá na Ásia e na África, e começa a questionar. Quando começa o questionamento, né, eles vão fazer a tal das políticas de alianças. O que é isso? Ambições imperialistas das grandes potências. Então, os alemães, italianos, começam a questionar essa partilha da Ásia e da África. Aí começa, então se eu não gosto, eu vou me aliançar com quem também não gostou. Então você tem a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e antes do conflito da Itália. Eles não gostaram dessa divisão do imperialismo, certo? Então eles decidiram fazer uma aliança e começaram a se armar. E aí os que já estavam nessa partilha achavam interessante, pensavam que estava legal, eles se uniram numa outra aliança, a Tríplice Entente. Inglaterra, França, Itália, após iniciada a guerra, a Rússia ficou até 1917 e Estados Unidos em 1918. Tanto que durante o conflito da Primeira Guerra Mundial, os grupos serão decididos desse jeito, né? Você tem um lado da Tríplice Aliança e um lado da Tríplice Entente. E esse grupo da Tríplice Entente, o que eles fazem? Não, vai ficar o imperialismo do jeito que está. Mas também nós vamos nos armar. Acontecer alguma coisa, nós também temos armas. E fica esse clima de paz armada. Nós temos arma, nós também temos, nós não gostamos das suas atitudes, a gente não gosta, mas por enquanto ainda não vamos chegar num conflito. E nós temos os movimentos nacionalistas dos Balcãs. Aí entra a Áustria, a Hungria, né, Império Austro-Húngaro, na época era assim que se falava, e entra aí a Rússia. Vamos entender isso. Bom, a guerra começa na região dos Balcãs. A região dos Balcãs, gente, é a Europa Oriental, tá? É Rússia, Áustria, Hungria, Croácia, Sérvia, Tchecoslováquia. E o que acontece? O Império Austro-Húngaro, com esse tal de pan-eslavismo, criou uma ideia de que queria que todos os povos eslavos vivessem num império só e no qual o Império Austro governasse todos. Só que você tem um outro império também dentro da Europa Oriental, a Rússia. E os russos não gostaram dessa ideia, porque os russos não iam se unir ao Império Austro-Húngaro e deixar a sua autonomia, porque os russos também são povos eslavos.
E aí o que acontece? Há outros povos também que não gostaram disso, mas acabaram sendo anexados. E um desses foi os povos sérvios. O povo da Sérvia, o que acontece? Eles foram anexados, mas eles estavam guerreando, tentando não continuar essa anexação lá no Império Austro-Húngaro. E aí, esse rapaz aqui, ó, o Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia Chotek, eles foram para a Sérvia em 1914. Chegaram lá na Sérvia para tentar resolver esse conflito, ou seja, para conversar com os grupos sérvios, ver se podia resolver essa questão de anexação, de não. Só o que acontece? Ele foi assassinado em 24 de julho de 1914, lá na Sérvia. E ele, como herdeiro do trono, que ele ainda não era o rei, o rei era seu tio. E seu tio achou uma afronta e declarou guerra à Sérvia. Porque ele acreditou e acredita-se que foram os sérvios que mandaram matar. Essa foto é uma foto real, tá, gente? Do assassinato. E aí o que acontece? Os sérvios, eles tinham uma aliança com os russos. E os russos falam, mas peraí, vocês vão guerrear com os meus parceiros? Não, sozinhos meus parceiros não vão guerrear. E aí, então, o que a Rússia faz? Vai ajudar os sérvios. Só que aí, vamos lá. A Rússia é inimiga do Império Austro-Húngaro e também não se aliançou à Alemanha. Aí a Alemanha vê o Império Austro-Húngaro entrando numa guerra contra os russos e os sérvios. O que a Alemanha faz? Entra na guerra também. E aí todas as potências acabam envolvidas nesse grande conflito, certo? Defender o quê? As suas alianças. Nós temos 3 fases da guerra. A primeira fase, agosto a novembro de 1914, a guerra de movimento, e se caracterizou pela intensa movimentação das tropas alemãs em direção a Paris. Então, esse primeiro momento da guerra foi o quê? Então nós vamos entrar em guerra, foi declarado guerra, acabou essa fase armada, então vamos pegar nossas tropas. Então começa o quê? A pegar as tropas, unir as tropas com as armas, o que tinha, e pôr em movimento para chegar na onde que vai ser o conflito. Em direção a Paris, naquela fronteira que eu disse para vocês, na Alsácia-Lorena, ali entre a França e a Alemanha. Aliás, é importante a gente frisar que alemão não gosta de francês e francês não gosta de alemão. E isso também vai dar problema lá na Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver aí pra frente, tá? A segunda fase, entre os anos de 1915 e 1916, guerra de posição, ou a guerra das trincheiras. Batalhas mais estáticas com estabelecimento de tropas em trincheiras. Então é o que a gente tem de noção sobre as guerras de trincheiras, ou seja, é o conflito claro da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é caracterizada por essas guerras de trincheiras. Eu não vou me ater muito a esse assunto aqui agora, porque é o assunto da nossa próxima aula. A gente vai aprofundar nessas guerras de trincheiras e o que aconteceu nas trincheiras e o finalzinho da guerra, ok? E nós temos a terceira fase da guerra, entre 1917 e 1918, que é o clássico, a saída da Rússia da guerra. Também não vou me ater a esse conteúdo porque a gente vai ver aí pra frente, que é a Revolução Russa, por que a Rússia sai da guerra, né? A gente vai entender por quê. E a entrada dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos fez Revolução Industrial, certo? Já lá, ou seja, no finalzinho do século XVIII, junto com a Inglaterra, no começo do século XIX. E aí os Estados Unidos tá tranquilo, porque não tem ninguém brigando pela América, por isso que ele ainda não tinha entrado no conflito, mas como a Rússia sai do conflito, o que os Estados Unidos faz? Vai apoiar a Inglaterra e a França e entra no finalzinho do conflito. Isso aqui é quando os Estados Unidos entram no conflito da Primeira Guerra Mundial. Assim nós terminamos, por enquanto, o assunto da Primeira Guerra Mundial. A próxima videoaula eu vou continuar nesse assunto, que a gente vai ver aí o conflito claro, né? Como que aconteceu, as guerras das trincheiras e o final. O que deu no final da Primeira Guerra Mundial, que vai causar a Segunda Guerra Mundial. Importantes avisos. Realizar as atividades do livro didático adotado, módulo 2, nós já estamos no módulo 2. Página 296, 297. Vocês vão assistir o filme de 1917, né, que concorreu ao Oscar, ganhou um Oscar, e produzir um resumo no caderno, certo?
Tem domínio público no YouTube esse filme, 1917, tá? Não esqueça de deixar o seu nome no comentário para constar como chamada. Qualquer dúvida estarei online no horário e plataforma estabelecidas pelo colégio, então lá naquele grupo de WhatsApp que a gente está conversando, certo? Mas também me procure no Instagram, @Rodrigues Ferreira Dias, que na medida do possível eu retornarei. Até mais!